Lá no coração da Amazônia brasileira, existe uma tradição de fé, de tambor e de muita resistência. Uma tradição que sobreviveu a séculos de conflito. Hoje, a gente vai conhecer o Mar Abaixo e a sua incrível história. Para a gente se localizar, estamos falando do Amapá, bem ali na foz do gigante rio Amazonas. Foi nesse lugar que nasceu uma tradição que mistura fé católica com raízes africanas. E o interessante é que ela já nasceu tendo que lutar, enfrentando uma resistência muito forte desde o comecinho. Olha só isso, o passatempo infernal, a dança diabólica, para meneio imoral e nojento. Pesado, né? Essas foram as palavras exatas usadas por um jornal lá em 1898 para falar do Mar Abaixo. Essa visão super agressiva já dá o tom do conflito que a gente vai desvendar aqui. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que pode uma tradição sagrada, uma expressão de fé, ser vista como uma dança diabólica? O que aconteceu aí no meio do caminho? Para entender essa história, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. Então, antes de mergulhar de cabeça no conflito, a gente precisa entender primeiro o que é o Mar Abaixo na sua essência. O que é essa celebração que, na verdade, junta mundos que parecem tão diferentes? De forma bem direta, o Mar Abaixo é a alma da festa do Divino Espírito Santo lá no Amapá. Pensa assim, é o jeito que o povo encontrou para expressar sua devoção aos santos católicos. Mas não é uma devoção em silêncio, de jeito nenhum. É com o corpo todo, com dança, com música e principalmente com tambores que têm uma herança africana muito forte. E aqui a gente consegue ver essa mistura bem direitinho. De um lado, estão vendo? Vem as coisas do catolicismo popular português, a própria festa do divino, as procissões. E do outro lado, vem a alma africana, que aparece com tudo nos tambores, naquele canto de chamada e resposta, sabe? E na dança em círculo. É dessa fusão, dessa mistura poderosa, que nasce o Mar Abaixo. Pois é, e foi justamente essa mistura que botou fogo no parquinho, que acendeu a faísca de todo o conflito. Agora, a gente vai ver como a igreja, como instituição, reagiu a essa expressão de fé popular tão viva. Essa frase aí é do primeiro bispo de Macapá. E olha, ela resume um século de treta, de desentendimento. Não se pode misturar água benta com o diabo. Na cabeça da hierarquia da igreja daquela época, a dança, os tambores, isso não era louvor. Era quase uma contaminação do que era sagrado. Então, a gente tem dois lados bem definidos, né? De um, a visão oficial da igreja, que fazia uma separação muito clara entre religião séria e o que eles chamavam de folguedo popular. E do outro lado, o povo, as comunidades, que não viam problema nenhum, nenhuma contradição em louvar o divino com o corpo inteiro, com a voz, com o ritmo que vinha lá dos seus antepassados. E olha, essa oposição não ficou só na conversa, não. A perseguição foi bem real. Em 1899, por exemplo, um padre simplesmente se recusou a celebrar a festa. Anos depois, um outro padre foi mais longe. Ele chegou a quebrar a coroa de prata, que era um símbolo sagradíssimo para a comunidade. E o ápice foi em 1948, quando a proibição foi escancarada. Os seguidores do Mar Abaixo foram literalmente barrados na porta da igreja. Mas o problema não vinha só da igreja, não. A pressão sobre o Mar Abaixo ia muito além. A gente está falando de ameaças sociais e políticas que também colocaram essa tradição contra a parede. Vamos voltar àquele jornal de 1898. Presta atenção no tom. Indecente, foco das misérias, centro da libertinagem. A crítica aqui já não é mais só religiosa. Ela é imoral e, vamos ser sinceros, é abertamente racista. Está associando uma cultura de origem negra à promiscuidade, à miséria. Era um ataque direto à dignidade de todo um povo. E todo esse discurso de ódio, toda essa retórica, acabou servindo de desculpa, de justificativa para uma ação bem concreta e violenta do Estado. As palavras, no fim das contas, prepararam o terreno para a remoção física dessas pessoas. 1944. Guarda essa data porque ela é um ponto de virada nessa história. Foi nesse ano que o Amapá virou território federal e a capital, Macapá, começou a passar por um plano de modernização. E bota aspas aí. Com a desculpa de urbanizar, de modernizar a cidade, o que o governo fez foi remover à força as comunidades negras que viviam no centro. Eram justamente as famílias que guardaram e mantinham o Mar Abaixo vivo. De repente, elas foram expulsas de suas casas, de suas terras. Foi um golpe duplo, sabe? Atacaram a cultura e o território ao mesmo tempo. Mas essa história não é sobre o fim de uma tradição.
Pelo contrário. É uma história sobre resiliência. E agora a gente vai ver como o Marabaixo não só sobreviveu a tudo isso, mas conseguiu se reinventar de uma forma incrível. Pensa bem, pressionada pela igreja de um lado, expulsa pelo Estado do outro, a comunidade do Marabaixo tinha tudo para desistir. Mas não. Foi justamente no meio dessa dificuldade toda que eles encontraram força para se recriar. E essa reinvenção aconteceu de várias maneiras. Criaram o Encontro dos Tambores, que juntou várias comunidades e deu uma visibilidade enorme. Depois veio a Marabaxeta, um evento pensado especificamente para a galera mais nova se engajar. E surgiram projetos fantásticos como o Banzeiro do Brilho de Fogo, que basicamente criou uma orquestra de rua com os tambores do Marabaixo, ensinando música e dança para centenas de pessoas. Hoje, a situação de Marabaixo é outra. Ter o apoio do governo, ver os jovens participando são vitórias gigantescas. Só que a sobrevivência também traz novos desafios, né? Existe um risco real da tradição virar só um show para turista, ou de ser usada como manobra política, ou, o que é pior, de perder aquela essência espiritual. São questões que estão aí, na mesa, para serem discutidas. E essa citação do Fernando Canto, que é um pesquisador da região, fecha essa ideia com chave de ouro. Nenhuma tradição fica parada no tempo. O conflito, a perseguição, tudo isso, no fim das contas, forçou o Marabaixo a mudar, a se adaptar, para conseguir sobreviver. E a gente termina com essa provocação. A história do Marabaixo faz a gente pensar como uma tradição consegue sobreviver não apesar do conflito, mas talvez por causa dele. É como se a pressão, a luta, a necessidade de resistir fosse o combustível que mantém a cultura viva, pulsante e relevante. É uma lição muito poderosa que vai muito além das margens do Amazonas.